E aí galera, vamos reagir aqui a esse vídeo do Nerds de Negócios, do Peter aqui, né? Falando sobre uma guerra religiosa, a guerra religiosa mais importante da história, acabou de começar. Peter, corajoso falando desses assuntos que o YouTube não gosta muito que pessoas deem pitaco sobre esses assuntos aqui. Vamos ver. Кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. A próxima guerra pode ser uma guerra pelo controle das IAs. O Vaticano decidiu se posicionar agora contra isso, né? Então a gente está começando, galera, a presenciar o que pode se tornar a guerra religiosa mais importante da história da humanidade. E é uma guerra para impedir que o capitalismo também se torne uma tecnocracia governada pelas Big Techs, que, por sua vez, né, são controlados por judeus aliados do governo americano e do governo de Israel. Irmão, a gente está falando de briga de cachorro grande e o Papa acabou de comprar essa briga e se posicionar contra o sistema. O Papa, junto com o Trump, se juntaram para criar um novo caminho para a inteligência artificial. Eu já adianto para vocês, esse vai ser um vídeo bem complexo. Religião, política, filosofia, IA, guerra, futuro, papo cabeça. Esse talvez seja o vídeo mais complexo que eu já fiz nesse canal. Então venham com a cabeça aberta, porque é um tema tenso e eu quero deixar tudo bem explicado para vocês. Vamos lá. Caralho. Fala pessoal, Peter aqui. Bom, agora no dia 25 de maio, o Papa Leão XIV apresentou pessoalmente a primeira encíclica dele, a Magnificat Humanitas. O que é isso, Peter? É um documento gigantesco sobre como proteger o ser humano na era da inteligência artificial. E a mensagem central do Papa é uma comparação bíblica da IA com a Torre de Babel. Ou seja, na visão do Papa, o homem está cada vez mais querendo alcançar Deus, alcançar o poder divino. Da mesma forma que o homem tentou alcançar os céus com a criação da Torre de Babel, ele agora está querendo criar vida, e através dessa nova vida, determinar o futuro da criação de Deus, o futuro da humanidade. O Papa explicou que a gente está num momento decisivo da história. Complexo. A gente está vivendo o paradigma tecnocrático. Artificial intelligence needs to be disarmed. Então a lógica de poder no mundo moderno está saindo das mãos dos governos, indo para as mãos das Big Techs. O que ele está querendo dizer é que digitalmente tudo vai virar IA. Uma e se tecnocracia. As Big Techs com viés, como está sendo, o povão vai sofrer. Artificial intelligence already touches many areas of our lives and affects decisions that shape human coexistence. It is also dramatically changing how war is waged. E ele escreve infinitas questões. Uma das questões é que se a informação digital for monopolizada, a história pode ser facilmente apagada ou reescrita conforme a conveniência. Com certeza. Quem controla o presente, controla o passado, e quem controla o passado, controlará o futuro. Eu vou falar sobre isso agora, mas olha o que eu faço com esse vídeo daqui que tá na tela de vocês, ó. Peguei o link do vídeo, joguei aqui, ó, na Play Square, apertei esse botão, pronto, ele agora me gerou Pesquisa qualquer coisa aí sobre Gaza, Israel no ChatGPT, e eu ainda posso, na Play Square, pra você ver o que ele vai falar. Vai desconversar. Visual com zoom in, zoom out, chegando um pouco pra cá, um pouco pra lá. Imagina o tempo que eu levaria pra fazer todos esses cortes. Ele omite várias coisas. É uma coisa perigosa. Com isso, todas as minhas plataformas verticais crescem exponencialmente. Deixa eu mudar aqui essa propaganda. E ele faz todos os cortes inteligentes. Pular aqui. A elite global se apoiou no sistema. Os banqueiros, né, os grandes detentores do capital. O único problema é que esses caras, né, os que têm o monopólio do sistema, eles acabaram se tornando tão poderosos que eles podem sozinhos decidir o futuro da humanidade, independentemente de qualquer governo. Na verdade, alguns deles até determinam as políticas de países. Eles sozinhos determinam as políticas de países inteiros, entende? É aquele estado, manda quem tem dinheiro, obedece quem quer dinheiro. Bom, quem quer dinheiro só tem 4 anos de mandato. Vocês acham que quem manda no Brasil é quem? Vocês acham que é o Lula? Muito político por aí, cara, tem um bolso cheio de dinheiro. Gente por trás do Lula ali, banqueiros. Se isso acontece no Brasil, cara, aí, aí vários casos que nunca vem nem vão vir a público, imagina quanto isso não rola lá fora, com empresas e bancos, com poder e influência global. Você entende onde eu quero chegar? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é qual a próxima. Pô, ninguém nunca nem tinha ouvido falar do Vocário, o cara tinha um poder da porra. A IA, é certo que pelo andar da carruagem, a IA vai substituir a mão de obra humana, né? Questão de tempo. Não é se, é quando. Tem diversos trabalhos que já foram substituídos por IA, trabalhos que vão ser substituídos por IA já em curto prazo, outros em médio prazo, tem outros em longo prazo, com certeza. Então, está acontecendo o tempo todo, tem trabalho sendo substituído por IA. Nesse momento deve ter algum trabalho sendo substituído por IA. Mas a gente sabe cara, que sinceramente é uma coisa que dá medo. Não vai ter nada que o humano faça que uma máquina não possa fazer. Independente se é trabalho intelectual isso ou braçal. Ou braçal, um robô, né? E aí está a grande questão. Como que um ser humano comum
pode gerar valor nesse cenário. Um cenário a gente vai servir tudo é pra quê? substituível por IA. Como que você vai ter trabalho se as empresas não precisarem de você? Percebe? E aí que vem a grande questão. No dia que os globalistas não precisarem mais das pessoas, o que vai acontecer? Irmão, na boa, vai falar que não assusta vocês ver caras, por exemplo, como Bill Gates, falando o tempo todo que a empresa dele tem um foco em reduzir a população mundial. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, Vacinas. healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Pra mim isso assusta, pra mim assusta. Se a população mundial... Dizem que o Bill Gates está envolvido com o surgimento do coronavírus, do Entendam Covid-19. que quando eu falo de elite econômica, eu falo de, por exemplo, os poderosos do Fórum Econômico que decidem o que vai fazer com o teu futuro. A gente está falando de pessoas que querem colocar um preço no oxigênio natural que você respira. São pessoas que querem colocar um preço na água e no ar, da mesma forma que colocam no solo. When we talk about capital, we tend to think Filho, only about oxigênio é de financial todo capital, mundo, about cash, caralho. financial assets, but we know that's not the only value on which our economies depend. We know that every aspect of every part of the economy is fundamentally dependent on nature, as you highlighted. The air that we breathe, the water we drink, the soil, the oceans that we need for the food that we need to consume, the minerals that we need as inputs to technology and to infrastructure. Você imagina viver num futuro onde você e tua mão de obra não tem valor para os poderosos. E esses mesmos poderosos são quem decide o que tem preço e o que não tem. Parece um futuro seguro para as pessoas comuns? Você se sente seguro com isso aí? Não parece, né, cara? Não parece. Certeza não. E aí tá a tal tecnocracia que o Papa estava falando. As grandes companhias de tecnologia vão ter o poder de mandar em tudo, Cara, em breve. não dava nada Nós também pelo Papa. dependemos dessas companhias. Então vão mandar em tudo. Tá E essas botando são a as pica na mesmas mesa. pessoas que querem unificar a tua identidade física, civil e digital para que eles saibam em tempo real tudo que você está fazendo e todas essas informações sejam unificadas. Eu não estou inventando isso. Essas coisas são faladas no Fórum Econômico, ok? Não é chapéu de alumínio. Beleza, Pedro, entendi. Mas o que isso tem a ver com judeus versus católicos? Bom, primeiro de tudo, quero deixar claro que Judeus isso não é versus um tipo o de mundo, opinião. não versus Não tô católico, opinando, não. ok? Eu estou dando informação para vocês. Tudo que eu estou falando aqui agora é notícia e fato público. Beleza? Então não vem falar aqui embaixo, não, você é contra, você é contra. Não, nada disso. Eu também quero deixar claro que religião ou etnia não define nada sobre uma pessoa. Se você for pegar o todo, você vai achar de tudo em todos os lados. Então, primeiro, sejam respeitosos nos comentários. Segundo, o assunto aqui não é necessariamente sobre você que é católico ou judeu, mas amanhã vai estar batendo ponto no trabalho, batendo laje. Esse vídeo é sobre a elite dos dois lados, Vaticano e Big Techs ligadas a Israel. Eu tô falando de briga, cara, de cachorro grande, ok? E como o tópico principal é IA, vamos A começar gente tem que pelo se tópico preocupar porque Samuel, né? isso vai Que atingir hoje é o todo principal mundo, rosto seja que alguns rico, falam seja de pobre, inteligência todo artificial. mundo. Ele é o cofundador e CEO da OpenAI. Um dos produtos da OpenAI talvez você use todo dia aí na sua casa, ChatGPT, entende? Então esse cara aí, o Samuel, Judeu. durante o evento da BlackRock, ele escreveu que o objetivo da OpenAI é, por enquanto, deixar que a IA seja usada diariamente pelas pessoas, companhias, infraestrutura, tecnologia civil. Para quê? Para que ela se torne essencial. We see a future where intelligence is a utility like electricity or water, and people buy it from us on a meter and use it for whatever they want to use it for. Para que as pessoas passem a depender da inteligência artificial. E aí, É isso que eles querem, eles querem fazer a gente ficar dependente. Que eles vão poder cobrar por metro, ou seja, eles vão cobrar por uso. Ele até exemplificou que é o mesmo que é feito com água e eletricidade. Ele enxerga que a humanidade não vai mais precisar pensar por si mesmo. Então a gente vai terceirizar a inteligência. Ele falou, ou seja, parte do ponto central de toda a filosofia E o dessa cara tá área, falando essência, tudo, velho. É Tá explanando anti-humanista, tudo. é pós-humanista. Especialmente vindo das Big Techs, companhias de inteligência artificial. Em alguns casos, né, como por exemplo do Elon Musk, a visão é até transhumanista. Ela é focada na criação de robôs, em pesquisas voltadas a colocar a mente humana em máquinas. Os caras nem se preocupam em esconder, os caras já estão explanando o que eles querem fazer. O humano transcenda a forma carnal e se mescle com a tecnologia, com a IA. Cara, obviamente tudo isso bate em frente, né? Entra em confronto com a perspectiva cristã e católica do mundo. O Vaticano está preocupadíssimo com o futuro da humanidade na mão dessas Big Techs e na relação das Big Techs com Israel. O Elon Musk vai para Israel direto, está com o Netanyahu direto, conversando sobre IA, estabelecendo cooperações. O Elon, apesar de não ser abertamente judeu, ele foi criado em escola judaica, ele tem nome judeu. E ele fala que ele é aspiracionalmente judeu, até pela quantidade de amigos ao redor dele que é judeu. Então, nesse círculo, galera, ser judeu é até menos sobre etnia e religião. É quase que um ticket para fazer parte do clube, né? E existe uma conexão forte entre os sionistas do Estado de Israel e esses grandes CEOs do clube. O Sam Altman, que eu falei para vocês, que é o fundador e CEO É judeu. ele é judeu. E ele foi eleito pelo Jerusalem Post como o judeu mais influente do planeta, top 1, ok? Para efeito de comparação, eles classificaram Netanyahu como top 2.
Netanyahu está abaixo do Sam Altman na lista, cara. E aquela frase que eu trouxe aqui para vocês do Sam Altman foi falada num evento da BlackRock, que para quem não sabe, a BlackRock é uma das instituições mais poderosas do planeta, porque ela administra trilhões de dólares que estão espalhados por praticamente todos os setores essenciais da economia global. Tecnologia, bancos, energia, petróleo, agronegócio, imóveis, infraestrutura, saúde, defesa, mídia e dívida pública. Defesa, inclusive, percebe? Imagina uma empresa privada que controla basicamente tudo e tem mais poder de controle na infraestrutura, economia e tendências globais do que as nações mais poderosas do mundo. O CEO e cofundador da BlackRock é o Larry Fink, né, que, como você deve imaginar, é judeu. Então a gente está falando aqui de um dos homens mais poderosos do mundo. E nessa foto aqui, você vai ver ele ao lado da Claudia Sheinbaum Parra. Ninguém mais, ninguém menos que a atual presidente do México, que curiosamente também é judia. Mas por que essa informação é relevante, né? Zelensky é judeu. O segundo país mais católico do mundo. Sim, é o segundo país com a maior quantidade de católicos no mundo inteiro. Só perde para o Brasil porque o Brasil é muito maior. 80% da população do México é católica e menos de 0,05% é judia. Então, quais as chances? E coincidentemente o mesmo acontece na Argentina. A Argentina tem, né, segundo o Factbook da CIA, dominando tudo, os caras estão dominando tudo. Populacional de católicos do planeta. 92% dos argentinos são católicos, mas o Javier Milei, atual presidente da Argentina, é judeu. E não só isso, ele ganhou. O Javier Milei não é judeu. É um dos maiores apoiadores das políticas sionistas internacionais. Mas ele é simpatizante, assim como o Elon Musk. Os dois países têm diversos acordos de cooperação. Da mesma forma, nos Estados Unidos, o Trump se tornou o primeiro presidente judeu da história. And I said, this is our first Jewish president. Com o Trump, Israel está conseguindo fazer o que nunca conseguiu com nenhum outro presidente americano: atacar o Irã com total e completo apoio militar dos Estados Unidos. Além disso, Israel está ocupando o território do West Bank, ocupando e bombardeando o Líbano, ocupando o território palestino em Gaza. Eles estão indo com tudo, né, em vários frontes. E o Papa foi uma das principais figuras internacionais a se posicionar firme contra Israel e contra os Estados Unidos, a se posicionar contra a guerra no Oriente Médio. Asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, Esse papo aí não foi um fantoche também? which many people have said is an unjust war, which is continuing. Pesquisem aí sobre um judeu chamado Chomsky. Ficava escrevendo livro de paz para a Palestina e tal, mas era amiguinho do Jeffrey Epstein. Até dava conselhos para ele. Which is only provoking more hatred throughout the world. So come back to the table, let's talk, let's look for solutions in a peaceful way, and let's remember especially the innocent, children, the elderly, sick, so many people who have already become or will become victims of this continued warfare. O Papa acabou de encontrar, inclusive, com Pedro Sánchez, que é presidente da Espanha, para falar principalmente sobre IA, mas com certeza que o assunto rumou para a guerra, né? Já que o Pedro Sánchez é atualmente o principal líder de Estado a bater de frente com os ataques de Israel e Estados Unidos a outras nações soberanas no Oriente Médio. Então o Papa está se posicionando geopoliticamente sobre a guerra e politicamente sobre o sistema atual. Ele entende que Estados Unidos, Israel e essas big techs americanas lideradas por judeus estão comandando o mundo e as tendências globais do momento. Então assim, galera, é inegável, né, que esse, digamos, clube judeu-sionista tem uma influência global em termos de poder econômico, político e cultural. Influência tem, você sabe, né? E de novo, eu estou deixando claro que eu estou falando sobre esse grupo específico de pessoas que estão ali no topo da cadeia alimentar. Não generalizem, por favor, não estou generalizando. Até porque tem muito judeu, tem muito cidadão de Israel que é contra esses caras, né? Que é contra o sionismo, que é contra o Netanyahu. Agora, como eu falei, que esse grupo pequeno de pessoas tem um poder gigantesco nas mãos, tem. Isso é fato, cara. Isso tem. Acho que isso é indiscutível. Tem poder? Pergunto pra vocês. Vocês acham Muito que poder. Tem poder? Lógico que tem. E a Igreja Católica já teve poder nessa escala antes. Hoje em dia não tem medieval, tanto. né? Na era medieval, a Igreja Católica era maior que reinos. Hoje em dia, a Igreja Católica tem muito pouca força comparada à força que ela tinha na Idade Média. Então, hoje, Israel joga um jogo de sistema muito melhor que o Vaticano. Hoje em dia, você tem praticamente todos os países da Europa financiando as operações militares de Israel. Alguns poucos países bateram de frente e cortaram as verbas de apoio militar a Israel, né? Como, por exemplo, Pedro Sánchez na Espanha. A primeira-ministra da Itália, né, a Giorgia Meloni também, ela defende, né, até que o Netanyahu seja preso imediatamente. Eu até acredito que nesse caso, pela ligação do Vaticano com a Itália, eles sejam bem alinhados politicamente sobre Israel. Mas o resto da União Europeia está lá ainda. Você tem quase todos os políticos americanos sendo financiados pelo AIPAC. Produções culturais Big Techs ajudando Israel. Se você for botar na balança, galera, tá? O Vaticano influência só tem o povão. Só os católicos, que são muito numerosos, né? Isso antigamente era algo forte. Só que com a chegada da IA, a tendência é que o povão se torne inútil para os poderosos. Vocês estão entendendo? As peças estão começando a encaixar para vocês. Estão querendo deixar a gente inútil.
bem cabeça, né? Bem complexo, Obsoletos. está tentando deixar mastigado para todo mundo conseguir acompanhar. Muita gente não entende também que a Igreja Católica é uma instituição religiosa e política. O Vaticano é um Estado, é um país. A posição do Papa não é só uma posição religiosa, é uma posição política. Ele é um líder de Estado, concorda? O Vaticano é um país. Então o Papa tem uma posição importante na geopolítica mundial. E é por isso que o Papa atual, né, o Papa Leão XIV, está se posicionando tanto em assuntos geopolíticos, especialmente os que envolvem Israel. Recentemente o Líbano foi invadido por Israel. Hoje eu acordei, por exemplo, a primeira notícia que eu vi foi que Israel continua a bombardear células do Hezbollah dentro do Líbano, né? Inclusive adiando o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com Hezbollah, o que eles querem é o território do Líbano. Foram destruídos. Viraram escombros, igrejas católicas foram destruídas. Está na matéria de hoje, inclusive, que massas inteiras populacionais estão tendo que se mover, estão tendo que sair dali. Lembrando que o Líbano é o país mais católico do Oriente Médio, ok? E o Vaticano enviou um comboio de ajuda humanitária para o sul do Líbano para ajudar no atendimento do povo das vilas cristãs que estavam sendo atacadas. Só que esse comboio foi rechaçado com ataques do exército de Israel. Então essa guerra religiosa, de certa forma, já está acontecendo. Já está acontecendo, galera. De certa forma ela está, concorda? Não tem nada oficial que declare que é uma guerra religiosa, né? Ou algo que diga iniciamos a guerra religiosa, mas está acontecendo. Tem até casos de conflitos focados no aspecto religioso que viralizaram nas redes sociais, né? Casos que foram confirmados pelo IDF, foi confirmado pelo próprio exército de Israel que um dos soldados esmagou a cabeça de uma estátua católica de Jesus Cristo no Líbano. Tem foto postada. Daí caramba. a Unifil da Itália foi lá no sul do Líbano, em área tomada por Israel, botar uma nova estátua no lugar. E falando desse aspecto religioso, né, a principal diferença entre os judeus católicos está justamente aí. Os judeus não acreditam no Novo Testamento. Eles não acreditam em Jesus como Messias, ou seja, judeus não são cristãos. Por isso essa para os depreciação judeus, pela figura de Jesus Cristo. é um dos Na visão deles, inimigos é um falso principais Messias. deles. Eles estão É um esperando um inimigo. verdadeiro Messias. Os judeus não têm nenhuma ambição em termos de evangelizar o mundo, né? Na Torá não tem a parte de ir ao mundo e pregar Porque o evangelho. judaísmo também é Não uma tem Novo etnia. Testamento. Os judeus acreditam que eles são o povo escolhido por Sim. Deus e fazem parte de um povo especial. Até porque é isso que está no Antigo Eles Testamento. se acham por isso raça que os judeus superior. não têm ambição que o mundo se converta ao judaísmo. Eles focam no grupo seleto deles, é um pacto de herança cultural, herança étnica. É importante entender essa lógica, galera, que também é a visão dos sionistas e o posicionamento dos sionistas, né, para poder entender a dinâmica do que está acontecendo e o posicionamento do Papa. Os diferentes tipos de influência, né? O Papa está se posicionando contra as elites, contra os grupos seletos, grupos pequenos e poderosos. E está se posicionando do lado do povão, do lado da massa. Eu vou trazer para vocês na íntegra o posicionamento que o Papa Leão XIV postou no Twitter. Abre aspas. Hoje, entre os bens que são universalmente destinados a todos, devemos também incluir novas formas de propriedade como patentes, algoritmos, plataformas digitais, infraestrutura tecnológica e dados. Em um contexto em que a riqueza das nações depende cada vez mais do conhecimento e da tecnologia, quando esses bens permanecem concentrados nas mãos de poucos, sem formas adequadas de compartilhamento e acesso, cria-se um novo desequilíbrio que contradiz a destinação universal dos bens. Por sua vez, isso amplia a lacuna entre os incluídos e os excluídos, entre aqueles que podem participar da revolução digital e aqueles que permanecem à margem. Quando se trata de decisões relativas a fluxos econômicos e plataformas digitais, bem como a governança de dados e algoritmos, Porra, o não Papa podemos tava permitir botando a que um pica punhado de na atores mesa, não dava ditiem nada esse pro processo Papa, por conta nem própria. merda Em nenhuma. vez disso, devemos construir Eu não sou uma formas de pessoa cooperação religiosa. que respeitem os diversos níveis da comunidade global e os tornem conjuntamente responsáveis pelo bem comum. Na era digital, uma ordem social justa garante a todos o acesso igualitário às oportunidades, protege os membros mais jovens e vulneráveis da sociedade, combate o ódio e a desinformação e submete o uso de dados e tecnologia à supervisão pública, de modo que o princípio orientador não seja apenas o lucro, mas a dignidade de cada pessoa e o bem comum de todos. Beleza, Pedro, entendi tudo, mas onde que entra Anthropic nessa história? Por que o Papa escolheu a Anthropic? Não é porque o Papa gosta de usar clones, não é isso, ok? A real é que se você pegar o top 10, top 20 das empresas que estão encabeçando a corrida da IA hoje, praticamente todas estão na zona de influência do clube. Google, os dois criadores, o Larry Page e o Sergey Brin, são judeus. Meta, Mark Zuckerberg é judeu, tá fechadaço com o Trump, sabe disso, né? Microsoft, a vice-presidente Michelle Braverman-Blumenski, ela tá no top 20 dentre os judeus mais influentes do mundo. Ela é responsável por toda a parte de IA, nuvem e cibersegurança da Microsoft. Oracle, o CEO Larry Ellison, é judeu, tá trabalhando em linkar Todo mundo, velho. farma, até análise de doenças e produções de vacinas, já tudo vai ser Meu feito Deus. por IA. And using AI to look at the blood test, you can find the cancers that are actually seriously threatening the person. So we can, again, cancer diagnosis using AI has the promise of just being a simple blood test. Then beyond that,
once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person. Deixe sua empresa protegida e segura com Gemini e Google Workspace. Design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. Palantir, fundador e CEO, Alex Karp, é judeu e abertamente fala sobre o uso militar da IA da empresa dele. Com certeza, parte da crítica do Papa, quando ele fala sobre IAs não serem usadas para a guerra, isso se refere até diretamente a Palantir. It is absurd and insane that we have a rogue US military contractor handling our most sensitive personal data. Your devices are going to be monitored 24 hours a day. Palantir's had a very secretive contract with GCHQ. Palantir has a contract running our nuclear missile program. We have no national security. This company should be nowhere near the NHS. We have entered into a kind of colonial contracts with this superpower. Peter Thiel is an incredibly Esses filhos da puta vão destruir o mundo, bicho. The slogan of the Antichrist is peace and safety. J.D. Vance is a sort of wholly owned product of Peter Thiel. Jeffrey Epstein, he was a co-investor in an Israeli surveillance company. É fato sabido que a Palantir tem contratos para análise de dados IA para drones e targets com o exército americano e o exército de Israel. A Palantir tem tudo que a guerra que está rolando no planeta, inclusive na Ucrânia. E dentre as grandes, essa é a mais criticada justamente pelo Alex Karp falar abertamente sobre a guerra e matar inimigos. A quarta emenda, em minha visão, ou extrapolação, não se aplica aos adversários no campo de batalha. No campo de batalha, onde confrontamos pessoas que querem nos matar e onde homens e mulheres que são as pessoas mais nobres deste país, e a propósito, a única instituição respeitada por todos os grupos aqui, todos os grupos neste país respeitam os militares americanos. Eles merecem a melhor e mais letal tecnologia do mundo. E nós da Palantir vamos garantir com toda a certeza que eles a obtêm. You need a higher purpose, and I also think you often need a lower purpose. Like the higher purpose for me. What's a lower purpose? Well, I love the idea of getting a drone and having light fentanyl-laced urine spraying on analysts who tried to screw us. Enfim, a lista segue, né? Detalhe que todas que eu citei aqui, mais várias outras grandes da lista no topo da corrida IA, são empresas que a BlackRock é dona. É uma das maiores acionistas, acrescendo, por exemplo, a empresas de infra para IA, NVIDIA, né? O Caramba 4, várias outras. Pega qualquer lista das maiores, só tem uma única grande exceção, a Anthropic. Olha isso. E qual foi a única grande empresa que está entre as líderes da corrida IA que bateu de frente com o governo dos Estados Unidos? Eu pergunto para você, qual foi? A Anthropic. A única que o governo dos Estados Unidos está batendo de frente. A Anthropic tinha um contrato de 200 milhões de dólares com o Pentágono. O Claude era a única IA de ponta operando nas redes militares secretas dos Estados Unidos. Até que vazou que a tecnologia tinha sido usada na captura do presidente da Venezuela. A Anthropic ficou sabendo pela mídia. O Pentágono então exigiu acesso irrestrito. E a treta começou. O CEO da Anthropic, o Dario Amodei, traçou uma linha. Nada de vigilância em massa e nada de armas autônomas sem supervisão humana usando a nossa IA. A Anthropic não cedeu. Foi classificado como risco na cadeia de suprimentos. Algo inédito para uma empresa americana. E assim, cara, foi algo que eu realmente nunca vi na vida. Nunca. As contas oficiais da Casa Branca xingando a Anthropic. A Anthropic fazendo uma carta aberta contra o Peter Hegseth, que é o secretário da guerra. Cara, eu nunca vi nada parecido com isso na minha vida. O governo e uma empresa brigarem em rede social abertamente. Uma empresa falar que estava sendo ameaçada e coagida pelo governo. Isso é bizarro. Enfim, no dia seguinte daquela treta, Estados Unidos e Israel bombardearam o Irã. E horas depois do rompimento, a OpenAI de Sam Altman assinou um contrato com o Pentágono. Ou seja, atualmente os Estados Unidos estão usando a empresa do ChatGPT para guerras. E aí, meu irmão, isso levanta todo tipo de dúvida. Como no caso do bombardeio da escola no Irã, que matou mais de 100 crianças. Garotinhas. Vai saber que eles não sabiam disso? Vai Será que foi falar que eles não sabiam? É claro que eles sabiam. Enfim, tem muita coisa que a gente não sabe. Muita coisa que a gente não tem resposta. Eu acho que qualquer conclusão que a gente tome, né, até vendo de fora assim, é perigoso, porque, cara, a gente não sabe o que realmente está rolando por baixo dos panos. Quem é a gente para saber isso? O que a gente sabe agora é que a Igreja Católica quer criar uma nova regularização global com princípios éticos e humanitários para IA. O Papa está travando uma guerra diplomática. Cara, pode até tentar. Competente por trás, que é Anthropic. Mas como o Peter disse, a IA já não tem. A Igreja Católica não tem tanta força. Vai ficar que nem a ONU, que não tem voz. Fala e ninguém dá moral. Só a Igreja Católica e a Anthropic vão ter força para remar contra a maré das big techs? Não.
contra o governo americano e contra o governo de Israel. O fato é, quem controlar a IA Suprema vai mandar no futuro. A Igreja Católica entendeu isso, as nações entenderam isso. Inclusive o Putin falou exatamente essa frase esses dias, né? Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Galera, não esquece de deixar o link aqui embaixo para você usar Play Square, já começar a cortar hoje e começar a ganhar inscritos e seguidores nos seus perfis. Galera, caralho, esse vídeo muito interessante do Peter, muito interessante. Você foi corajoso de falar desse assunto sensível aqui no YouTube. Crescendo sem parar. Porque quando um viraliza, cara, puta, te enche de inscrito e seguidor. Aproveita o preço travado da Play Square aqui por esse link. Mas e você acha que pode